Olá, meus comandantes, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre regras gerais, tá? Regras gerais é aquela parte que nós colocamos quais são os caminhos, quais são o regramento do tráfego aéreo, tá? Regras do ar. Hoje nós vamos falar sobre regras do ar, tá? As regras do ar são descritas no anexo 2 da ICAO. Ela contém normas internacionais e recomendações que visam a proteção e segurança daqueles que utilizam o espaço aéreo. As regras do ar são divididas em 3 partes: regras gerais, regras de voo VFR, regras de voo IFR. Tá? Então, o que quer dizer isso? Regras gerais é aquela regra comum a todos os aeronavegantes. Tá? Aí nós temos as regras de voo visual, só para quem faz voo visual. O que é o voo visual? O voo visual é quando você está num tempo lindo, céu limpo, não tem muitas nuvens. E o voo por instrumento é quando você não tem, o tempo não está muito bom, você não consegue enxergar nada, e à noite. Porque à noite você não vai conseguir sair de A para B num voo visual, só voo por instrumento, ok? Então, aplicação das regras do ar. Toda nave que opere dentro do espaço aéreo que superpõe ao território nacional, incluindo as águas territoriais, não importando a sua nacionalidade de matrícula, a toda aeronave de matrícula brasileira, onde quer que esteja, na extensão em que não colidam com as regras do Estado sobrevoado e com as regras internacionais em vigor, por força de Convenção da Aviação Civil Internacional, ICAO, tá? Convenção de Aviação Civil Internacional. E todas as aeronaves que voem sobre as águas internacionais e alto mar. O artigo 12 da ICAO prevê que as regras devem ser cumpridas sem exceção. O Brasil apresentou algumas poucas diferenças e este anexo, as quais estão listadas no AIP Brasil, item 1.7, parte GEN. GEN quer dizer generalidade. Então, o que quer dizer isso? Então, toda aeronave está sujeita a regramento sobre o território de um país e suas águas adjacentes, tá? Regras gerais correspondem ao primeiro título do anexo 2 da ICAO e são chamadas assim porque os pilotos devem cumpri-las independente de tipo de aeronave que voe, do espaço sobrevoado ou se o voo pela regra de voo VFR ou IFR. Em resumo, essas regras asseguram 2 coisas: proteção à pessoa, proteção à propriedade. Por conta desse motivo, nenhuma aeronave será conduzida com negligência ou imprudência. Então, as regras foram elaboradas, tá, comandante? Elas foram elaboradas para poder ter uma organização. Você imagina só, se não houvesse regramento de trânsito, como seria o caos? Como é o caos na Índia. Você já viu um trânsito na Índia? Como é que caótico? Você não entende nada? Na China, se você não entende nada, não tem um certo regramento de trânsito? Então, o regramento na aviação é justamente para isso, para não se tornar caótico e evitar acidente. Esses regramentos foram conduzidos porque, na época, havia muito acidente, então se estabeleceu um ordenamento, tá? Um ordenamento para ver se consegue organizar e mitigar os acidentes, ok? Prevenção de colisões.
Nenhuma aeronave voará tão próximo da outra de modo que possa ocasionar perigo de colisão. Existem alguns tipos de voo que ferem os mínimos estabelecidos, como formação, voo de formação, esquadrilha, reabastecimento em voo e etc. Esses voos deverão ser previamente autorizados nas aeronaves militares, comandante da unidade que se subordina. Aeronaves civis, pela ANAC, no caso de voo e formação. Ok? Então, o que acontece? Essa prevenção de colisões tem que ter algum órgão responsável. Para as aeronaves militares, são os comandantes a que as aeronaves são subordinadas. E para as aeronaves civis, são a Agência Nacional de Aviação Civil, tá? Aproximação de frente: quando duas aeronaves se aproximam de frente e houver perigo de colisão, ambas devem alterar seus rumos para a direita. Então, isso, meus comandantes, quando duas aeronaves, tá? Essas duas aeronaves, elas estão vindo aqui, ó. Olha só, uma de frente para a outra. Olha como é que está lá o desenho. Uma de frente para a outra. Então, ambas vão fazer o quê? Fazer curva para a direita. Elas fazendo essa curva para a direita, elas vão se afastar. Ok? Convergência: quando duas aeronaves convergirem em níveis aproximadamente iguais, a que tiver a outra à sua direita cederá passagem. A aeronave com direito de passagem deve manter seu rumo e velocidade. Não tem muito o que esclarecer isso. Então, se tem uma aeronave, nós estamos voando, novamente, nós estamos aqui voando. Essa aeronave dá passagem para essa, porque essa aeronave, que está aqui no meu braço direito, ela está do lado direito da aeronave que está no meu braço esquerdo. Então ela vai, ó. Essa mantém a velocidade para passar e a que está no meu braço esquerdo, essa aeronave está no meu braço esquerdo, reduz a velocidade. Deixa uma passar a outra. Deixa uma passar a outra. Isso chama-se direito de passagem, tá? Comandante, toda vez que você tiver que dar passagem a uma aeronave, o que acontece? Por que você deixa a aeronave passar a que está à sua direita? Porque o comandante está sentado do lado esquerdo da aeronave e ele vai ter toda a visão da aeronave passando, da aeronave cruzando a rota dele. Então, não vai ter princípio de colisão. Não vai ter nada que influencie que haja uma colisão. Que o comandante vai estar visualmente vendo a outra aeronave passar, ok? Vamos seguir. Exceção à regra de convergência, aeronaves de diferente categoria fogem de regras de convergência padrão. Balão, tá? Planador, dirigível, avião puxando faixa e demais aeronaves. Então, qual é a regra de convergência? Primeiro é balão. O segundo é o planador. Por que o planador? O planador não tem motor. Uma hora que ele entra para se aproximar, ele vai até o final. Não tem como ele arremeter. Ele aproximou, tem que pousar. Tá? Dirigível tem uma certa controlabilidade, mas também não é muito confiável e é muito lento. E a aeronave rebocando faixa, o que acontece? Ela tem um arrasto muito atrás, porque ela está rebocando como é que se diz? Não tem outro nome, uma faixa, tá? Com os dizeres, e essa faixa, ela provoca arrasto na aeronave, então ela tem que alijar essa faixa. Então, quando ela consegue aproximar para pouso, primeiro ela não vai pousar, ela vai fazer uma passagem baixa para alijar a faixa, depois volta para o circuito de tráfego
e faz o pouso. Circuito de tráfego é o circuito ao redor do aeroporto, ao redor do aeródromo, ok? Ultrapassagem. Denomina-se aeronave ultrapassadora que se aproxime da outra por trás numa linha que forme um ângulo inferior a 70 graus, com o plano de simetria da aeronave, que vai ser ultrapassada. A aeronave ultrapassada tem o direito de passagem. A aeronave ultrapassadora deverá efetuar a ultrapassagem pela direita e manter-se fora da trajetória da primeira. Ok? Então, por que a direita? Porque o comandante vai ter visualização dele toda a todo momento que ele começar a se afastar dele. Então ele sabe que qualquer coisa que a outra aeronave vá fazer uma curva para a esquerda, ele faz antes, para não haver colisão, para não haver acidente aéreo, ok? Pouso. É considerada a fase mais crítica do voo. Por esse motivo, as aeronaves em voo também as que estiverem operando em terra ou na água cederão passagem das aeronaves pousando ou em fase final de aproximação. Quando duas ou mais aeronaves estiverem se aproximando de um aeródromo para pousar, a que estiver mais baixa terá prioridade sobre a mais alta. Então, o que quer dizer isso? Quando duas aeronaves se aproximam para pouso, a que estiver mais baixo, ele tem mais prioridade para pouso. Por quê? Ele está mais baixo, está mais perto, próximo do chão, ele está mais vulnerável a qualquer efeito de vento. A que está mais alta, ela pode reduzir a velocidade, esperar a aeronave de baixo passar, pousar e depois ela vai fazer o pouso dela, dependendo do comprimento da pista, ok? Senão vai ter que arremeter, entrar no circuito e pousar de novo, ok? Decolagem. Toda aeronave no táxi, na área de manobra de um aeródromo, cederá passagem à aeronave que esteja decolando ou por decolar. Tá? O que quer dizer isso? Toda aeronave, tanto para decolagem quanto para pouso, existe uma ordem cronológica quando é aeródromo controlado. A ordem que você chama é a ordem que você vai decolar ou vai pousar, ok? Mas quando não tem você está voando num aeródromo não controlado, o que vai acontecer? Quando você não está voando em aeródromo controlado, você vai avisar ao pessoal que está no circuito de tráfego através de uma frequência livre e vai dizer todos os seus pontos que você vai fazer. Exemplo, você vai acionar o motor, então você vai chamar a frequência livre, aeronave Papa Tango Whisky Delta Mike, acionamento no pátio de manobra para a cabeceira 1 no 2. Acabou. Aí você aciona aeronave Papa Tango Whisky Delta Mike para acionado, iniciará o táxi para a cabeceira 2, 1 no 2. Tá? E você vai fazendo o seu táxi. Aeronave Whisky Delta Mike no ponto de espera, alguém no circuito. Se ninguém responder, você ingressa na pista e faz a sua decolagem. Mas se alguém responder, essa pessoa que responder vai dizer aonde ela vai estar. Porque você vai estar no ponto de espera e você vai ter o quê? A visão da perna base, que a gente vai ver o que é mais na frente, da final e do circuito de tráfego. Ok? Operação em aeródromo ou em suas imediações. Aeronaves que operam em aeródromo e suas imediações, quer estejam ou não em uma ATZ, Zona de Tráfego Aeródromo, deverão observar o circuito de tráfego do aeródromo a fim de evitar colisões, ajustar-se ao circuito de tráfego do aeródromo, efetuados por outras aeronaves ou evitá-las, efetuar todas as curvas à esquerda após aproximar-se para pouso ou após a decolagem, pousar e decolar contra o vento, em aeródromo não controlado prosseguir para o pouso,
quando não houver outra aeronave na pista. Ocupar a pista o mínimo necessário para a operação de pouso e decolagem. O que a gente tem que ver aí? As curvas, toda vez que você entra no circuito, as curvas são sempre para a esquerda. E decolam são sempre para a esquerda, todas as vezes. Não é bem assim. Às vezes tem aeródromo, então você, comandante, quando você for para uma pista que você não conhece, e essa pista, esse aeródromo, não tem controle, você tem que procurar saber como é que é a entrada no circuito de tráfego e como é que é a saída no circuito de tráfego. Exemplo, nós temos Jacarepaguá, Serra Bravo, Juliette Romeu, a cabeceira 03 e a cabeceira 21. Na cabeceira 03, quando ela está em uso e se decola por ela, você não pode fazer curva à esquerda. Por quê? Porque a esquerda tem um clube de ultraleve e tem um circuito todo ajustado para ultraleve. Então, o que você faz? Você vai, a partir do momento que você decolou, faz curva para a direita para sair da zona de saída do aeródromo, ok? É a mesma coisa na cabeceira 2.1, já não é assim. Você decola e faz a curva para a esquerda normalmente. Outro aeródromo especial, Serra Bravo, Romeu e Juliette, Santos Dumont. Quando você está decolando da cabeceira 2.0, que é a cabeceira em frente para o Pão de Açúcar, você decolou, livrou da pista, faz curva à esquerda. Mas quando o vento gira com a entrada de frente fria, aí você vai usar a cabeceira 02. Então, quando você decola, você livrou a pista, você vai fazer curva à direita. Se você for pela regra fazer curva à esquerda, você vai bater nos edifícios, que tem edifícios de 15, 20 andares, na Praça 15. Então, para evitar isso, você faz curva para a direita para sair do circuito de tráfego, ok? O menor circuito de tráfego possível será a partir do ponto médio da perna do vento e a entrada no circuito deverá ser feita a 45 graus. O que é isso? Isso é o seguinte, toda vez que você for entrar no circuito de tráfego, tá, na perna do vento, você vai entrar a 45 graus com o eixo da pista e se ajustar ao circuito de tráfego padrão, ok? Luzes a serem exibidas pela aeronave. Luzes estroboscópicas objetivam chamar a atenção para a aeronave, podem ser vermelha ou branca estroboscópicas. Beacon light ou luz anticolisão. Luz vermelha instalada na deriva vertical ou na parte superior ou inferior, com o objetivo de informar que o motor vai entrar em funcionamento ou que o mesmo já esteja em funcionamento. Luzes de navegação objetivam indicar a trajetória da aeronave relativa a um observador, tá? Verde, asa direita, vermelha, asa esquerda. Luzes de pouso, luz que auxilia o piloto para realizar um pouso no período noturno. Luzes de táxi, luzes que auxiliam o piloto para realizar o taxiamento no período noturno. Então vamos falar sobre as luzes, a beacon light ou luzes anticolisão. Para que existe essa luz? Toda vez que, quando nós entramos numa aeronave e você tem o intuito de fazer um voo, você vai entrar nela, vai ligar a bateria e vai ligar o quê? A beacon light. Por quê? Você vai avisar as pessoas ao redor da aeronave que vai dar partida no motor. Então, quando as pessoas que estão ao redor da aeronave, que fizeram abastecimento de combustível,
fizeram abastecimento de víveres. Quando ela vê essa luz acesa, elas já sabem que a aeronave vai acionar os seus motores. Aí, a partir daí, essas pessoas se afastam. Quando elas veem a luz estroboscópia acesa, o que acontece? Elas já sabem que essa aeronave vai iniciar o deslocamento. Então ela vai começar a fazer o quê? O táxi. Tanto de dia quanto à noite. As luzes, as beacon e as strobolight, elas são utilizadas tanto durante o dia quanto durante a noite. É para avisar as pessoas ao redor, tá, o que a aeronave tem a intenção de fazer, ok? Olha só as luzes, aonde elas são postadas na aeronave, tá? A luz vermelha fica do lado esquerdo, na sua asa esquerda. A luz verde fica na ponta da asa direita. As beacon lights ficam acima ou na parte mais acima da cauda. E a strobolight, ela ficam a um ângulo de 140 graus no leme de direção, lá no fim da cauda, ok? Então, nós temos ali, aqui o nosso aviãozinho, tá? Então temos a beacon, ela fica aqui ou aqui. A beacon, ela fica aqui em cima ou aqui, a beacon. A strobolight fica aqui. Luz vermelha, asa esquerda. Luz verde, asa direita, ok? E por hoje encerramos, comandantes. Mas sempre lembrando, dá uma estudada, reveja o nosso vídeo, pegue na parte de teoria, dê uma lida, faça os exercícios, faça o simulado, tá? Faça simulado. E fez o simulado, alguma questão errou? Escreve a questão num papel, num caderno, para depois você reler novamente, tá bom? Então nós ficamos por aqui e até a volta.